Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 8 funções muito importantes no Excel, que são essas que estão aqui ao lado, que são funções que você pode aprender e aplicar aí nas suas planilhas e nas suas análises. Também eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar o arquivo que nós estamos trabalhando nessa aula, aí você pode praticar bastante, e também o link para o nosso curso de Excel completo. Vamos lá? Então a base que nós vamos utilizar é esta base aqui, que é uma base de venda de uma empresa assim hipotética de EPI. Então eu tenho aqui uma coluna com o vendedor, qual que é o código do produto, qual que é a descrição, né? A categoria, qual que é o preço unitário, a quantidade que foi vendida naquele pedido e o valor total. E é uma tabela bem extensa aqui, pessoal, tem quase 400 linhas, então é bastante informação para a gente poder trabalhar. Então a primeira função que nós vamos trabalhar é a função soma Cs. Imagina que eu tenho aqui um vendedor, eu vou colocar aqui nome vendedor, vou pegar um vendedor aqui da minha base como exemplo, esse Marco Antônio, e vou colocar aqui, eu tenho o vendedor Marco Antônio e eu quero saber qual que é o total, o valor monetário que esse vendedor vendeu nessa tabela. Então eu vou colocar aqui valor e eu vou fazer a função soma Cs para buscar na minha tabela a somatória com base no critério do vendedor Marco Antônio. Para fazer isso eu vou colocar igual a soma Cs, é a função, tá? No plural mesmo, abro o parênteses e o primeiro critério que eu preciso passar para ela é o intervalo que eu quero somar. Então eu vou vir aqui na minha base de dados e vou selecionar essa coluna G porque é onde tem a multiplicação, no caso, do valor, né, do produto vezes a quantidade que foi vendida. Então é aqui que está o valor que eu quero somar. Vou clicar no G aqui mesmo para pegar toda a tabela completa, ponto e vírgula. O segundo parâmetro da função é qual que é o intervalo de critérios. Nesse caso, o meu critério é o vendedor. Então eu vou clicar na coluna A, que é onde tem a lista com todos os vendedores. Dou aqui novamente o ponto e vírgula, vou retornar para a minha tabela de origem aqui, que é onde estou fazendo a minha função, e vou informar agora para a planilha qual que é o meu critério, que é o último parâmetro que é obrigatório da minha função. Esse critério aqui vai ser este nome Marco Antônio. Vou fechar a minha função com um parênteses e vou dar um Enter. E olha só, deu um erro aqui porque ele repetiu duas vezes o nome da planilha. Quando eu voltei, ele pegou esse nome soma C e agora ele repetiu novamente. Então eu vou apagar toda essa série de caracteres do critério 1 e vou simplesmente clicar aqui novamente. Agora sim, vou fechar, vou dar um Enter e aqui ele trouxe para mim o valor de 84.830. Essa é a somatória de vendas do vendedor Marcos nessa minha tabela. Agora imagine o seguinte, que eu quero saber quanto da categoria óculos o Marcos vendeu. E aí que a função soma Cs começa a fazer mais sentido, porque você consegue trabalhar com vários argumentos dentro dela. Então eu vou puxar para baixo aqui essa somatória e vou colocar mais um critério aqui. Eu quero saber também filtrado pela categoria. Vamos por aqui a categoria. Vou pegar na minha base a categoria de óculos, vou adicionar essa categoria. Então eu quero saber quanto que o Marcos vendeu de óculos. Eu volto para a minha fórmula e vou continuar a edição aqui. Apaguei aquele parênteses e vou colocar mais um intervalo de critério, ponto e vírgula, venho na minha base, adiciono aqui agora a coluna da categoria, tá? Vou clicar aqui na categoria, ponto e vírgula, retomo para minha base, tomo só aquele cuidado de não duplicar o nome da planilha para não dar aquele erro, né? Então eu vou clicar aqui em óculos e aqui ele já deu referência, né? Soma C é o nome da guia e D7 é a referência de óculos. Vou fechar aqui o meu parênteses, vou dar um Enter e aqui eu tenho o valor de 12.680, é o que Marcos vendeu com base no óculos. Se eu pegasse um outro vendedor, vou pegar exemplo aqui, essa Cíntia Clara, e vou colocar aqui no lugar do vendedor Marcos, vou dar um Enter. Então, essa Cíntia vendeu da categoria óculos o valor de 7.540. Então, essa é a função soma C. Agora vamos ver a função PROC-X, que ela é a substituta do PROC-V e do PROC-H. Não que não exista a função PROC-V no Excel, ainda existe, mas o PROC-X veio para facilitar essa operação de buscar dados, tá pessoal? E ela está disponível a partir do Office 365. Então imagina que eu tenho um código de um produto e eu quero saber qual que é a descrição desse produto. Vou utilizar o PROC-X. Para fazer isso eu coloco igual a PROC-X, abro o parênteses, ele vai falar assim, qual que é o valor que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar o meu código. Ponto e vírgula. E qual que é a matriz da pesquisa? A matriz da pesquisa é o intervalo de códigos. Então, vou lá na minha base, vou clicar aqui na coluna B, que é onde estão os meus códigos, né? Então, ele vai pesquisar nessa coluna por aquele código.
ponto e vírgula, e agora eu dou a matriz de retorno, ou seja, qual que é a coluna que vai retornar para a minha função. No caso, vai ser a descrição do produto. Então, vou selecionar aqui a coluna C, posso fechar o parênteses e dar um Enter. Então, ele trouxe aqui o código 20, é o protetor facial. Se eu colocasse aqui um código 15 como exemplo, é o óculos de segurança, e assim por diante. Você vai consultando com a função ProcX. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Imagina que eu queira saber com o ProcX, através de um vendedor da minha base, então eu tenho o nome do vendedor, qual que é a categoria que ele vendeu. Vamos ver aqui como é que fica. Vou vir aqui no ProcX, vou novamente pegar o vendedor, vou pegar essa referência aqui da Cíntia, que já está no primeiro exemplo. Então, vendedor Cíntia, eu quero só buscar a categoria que ela vendeu. Então, vamos colocar aqui igual a ProcX, abro o parênteses, pego então o nome da vendedora Cíntia, ponto e vírgula, venho na minha tabela, então estou procurando, né, na matriz de referência o nome do vendedor, ponto e vírgula, e estou retornando aqui agora a categoria. Vou clicar aqui, vou fechar, vou dar um Enter. E olha só, ele trouxe para mim que a Cíntia vendeu a categoria máscara. Vamos confirmar aqui, ó, onde é que está a Cíntia? Cíntia, categoria máscara. Porém, olha só, o ProcX, ele traz apenas um resultado. Olha só, Cíntia, eu tenho mais lançamentos para Cíntia. Olha aqui, ó, Cíntia vendeu um protetor, então ela vendeu máscara, protetor e com certeza outras categorias aqui abaixo. Então, como que eu consigo trazer mais do que um resultado, além do que trouxe aqui o ProcX? Aí que vai entrar a nossa terceira função, que é a função filtro. A função filtro, eu tenho aqui então o vendedor e eu quero trazer então todas as categorias que ele vendeu, né? Não somente uma. Então, eu vou colocar aqui categoria e vou fazer a busca com a função filtro. Vamos colocar aqui igual a filtro e vamos ver quais são os parâmetros. Ele pede uma matriz e o que eu pretendo incluir. Então, eu vou vir aqui na minha base de dados e a matriz que eu vou trazer ali é a matriz de categoria, tá? Matriz de categoria, ponto e vírgula. Mas o que eu vou incluir? Eu vou incluir o que na matriz de vendedor, trago aqui o intervalo da matriz de vendedor, for igual ao nome Cíntia Clara. Então, assim eu faço a passagem dos parâmetros, fecho o parênteses, dou um Enter, e agora sim ele trouxe a Cíntia, e cada um dos lançamentos onde ele encontrou a Cíntia, ele me retornou qualquer categoria. Está aqui máscara, avental, protetor, altura, máscara novamente, altura, só que aí nós encontramos mais um problema, né? Porque se repete várias vezes no intervalo o mesmo nome, então eu tenho várias vezes máscara, várias vezes bota. Então, como que eu consigo unificar essa informação, né? E ter somente as categorias que ela vendeu sem de fato repetir? Nesse caso vai entrar mais uma função, que é a função único. Então, a função único, quando eu tenho uma matriz aqui com várias informações se repetindo, da forma que eu peguei aqui, ó, a função filtro, eu posso adicionar antes a função único. Para fazer isso, eu vou colocar aqui a função único, com o acento, né? Abro o parênteses e passo toda a minha função que está retornando essa matriz. Vou fechar lá no final, dou um Enter. Agora, olha que legal, ele unificou somente uma vez a categoria. Então, tem a máscara, avental, protetor e assim por diante, mas sem a repetição. Essa é a função única. Olha que legal também a função única. Se eu quiser saber da minha base, quais são os vendedores, eu posso vir aqui na minha função único, colocar aqui lista de vendedores. E vou colocar igual a único, abro o parênteses. Vou selecionar todo o intervalo da minha base de vendedores, pegar todo mundo e vou fechar e dar um Enter. E aqui ele trouxe para mim todos os vendedores sem se repetir também, Marcos, Rafael, Aline e assim por diante. Certo, pessoal? A nossa quinta função é a função classificar. Observe que eu fiz aquela função único, trazendo todos os meus vendedores, porém eles estão numa ordem embaralhada de nomes, sem estar em ordem alfabética. E eu consigo resolver isso com a função classificar. Eu posso vir aqui antes da minha função único e colocar classificar. Eu vou passar a matriz como sendo essa função única que traz esses valores, ponto e vírgula, e vou informar qual que é a sequência de ordenação, se eu quero ela decrescente ou crescente. Se eu deixar sem nenhuma informação, simplesmente passar classificar, ele faz aqui em forma decrescente. Então ficou aqui letra A, letra C, M e assim por diante. Mas eu poderia passar aqui a classificação. Se eu clicar aqui em classificar e vir nessa opção de função aqui, eu tenho esse formulário que traz os argumentos da minha fórmula e eu tenho aqui ordenação da classificação. Se eu clicar aqui, ele já dá aqui para mim as dicas mostrando que se for 1, que eu informar aqui, ele vai manter o padrão, que é ascendente, e se for menos 1, ele vai trazer o padrão que é descendente. Vamos por aqui só para ver, menos 1, confirmo com OK, olha só, ele inverteu a ordem da classificação. A próxima função que nós vamos ver é a função conte-c.
Imagine o seguinte, que eu quero saber quantos pedidos o Rafael tirou nesse intervalo de dados que eu tenho. Eu já aprendi a fazer a soma com um critério, mas eu quero saber a quantidade. Então a gente utiliza a função conte C, se você tiver apenas um argumento, ou conte Cs no plural, se você tiver mais argumentos. Nesse caso só tem um, eu vou utilizar o conte C. Então vai ficar igual a conte.c, abro o parênteses. Qual que é o intervalo? O intervalo é o nome dos vendedores, e eu vou dar o ponto e vírgula, e o meu critério, eu vou pegar simplesmente o nome do vendedor que eu estou fazendo a consulta. Dou um Enter, e aqui eu tenho que o Rafael Souza emitiu 43 pedidos nesse intervalo. A nossa próxima função é a função índice, e ela tem um objetivo bem interessante, que é selecionar algum dado que está na tabela, dando a referência de linha e coluna. A gente vai ver como é que funciona. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho essa referência da linha 30. Então, qual que é a linha 30 desse meu intervalo de informação aqui de base? Vamos buscar aqui alguma informação? Quero saber qual que é a posição 30 dos vendedores. Então, eu vou vir aqui na minha função índice e vou colocar assim, igual a índice, abro o parênteses, vou pegar a minha matriz aqui da minha base, vamos pegar aqui essa matriz inteira, ponto e vírgula, e vou passar aqui agora o critério da linha, que é essa linha 30, vou dar um Enter. E ele informou que o William Camargo está na posição 30. Vamos verificar aqui, ó. Estou aqui em cima, vou até a posição 30. Aqui, ó, William Camargo. Essa é a posição. E eu poderia trazer alguma outra informação da posição 30, como qual que é o produto, qual que é a categoria, qual que é o valor. Eu vou trazer aqui agora qual que é o produto, com a função índice. Eu volto aqui e vou colocar, então, igual a índice. Vamos pegar índice. A matriz vai ser agora a matriz inteira, porque eu quero cruzar informações, né? Ponto e vírgula. Volto aqui e vou passar aqui o intervalo da linha é 30, ponto e vírgula, e eu quero saber a coluna 3. Vou passar só o número 3. Fecho parênteses, dou um Enter, e ele trouxe para mim, então, o cinturão de segurança que pertence à venda do William Camargo. Então, você consegue pegar elementos de acordo com a informação da linha e da coluna. É uma função muito útil. A próxima função que vamos aprender é a função CErro, que é mais um tratamento de erro, que ela vai ficar da seguinte forma. Imagine que eu vou fazer aqui a função procx, abro parênteses, vou procurar, então, pelo código 20 na minha tabela, a gente já viu isso, né? O código 20, ponto e vírgula, a pesquisa vai ser na coluna B, ponto e vírgula, e o retorno vai ser na coluna C. Fecho parênteses, dou Enter. Então, ele trouxe que o código 20 é o protetor facial. Se fosse o código 15, é o óculos de segurança. E se eu colocar aqui, por exemplo, 65, ele trouxe um erro, olha só, N/D, ele não encontrou esse código na minha base. Então, a função CErro, ela vai tratar essa informação para que a sua planilha fique mais limpa, a sua análise fique um pouco mais intuitiva. Então, ao invés de eu trazer esse erro de N/D, eu vou voltar na fórmula e vou colocar aqui, ó, CErro. Todo esse intervalo que eu tenho da minha fórmula, se caso for um erro, ponto e vírgula, então eu vou trazer aqui código não encontrado. Eu vou fechar aqui e vou dar um Enter. Então, olha só, o código 65, o retorno foi código não encontrado. E se for o código 20, ele traz quem que é o item. Se for o 15, ok. Se for o 200, código não encontrado. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo, essas 8 funções que vão ajudar muito no seu dia a dia. Baixa o arquivo, pratica. Se tiver dúvida, usa a área de comentários. Não esquece de deixar like e compartilhar. E se você quiser aprender Excel do zero ao avançado, na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Até a próxima.